Oi, voltamos. Voltamos. Deixa eu só achar minha tela aqui de novo, da lei. É aqui, né? Não, não é. Não. Aumenta essa tela aqui. Vou dar um alt tab agora. Você vai botar um tab aqui. Isso é mesmo. Tá. Então, estamos no 5. O 5 foi o que o Thomas deu aquele apontamento. Tá, a gente estava conversando sobre o 5, daí atualizou o William. Exatamente. O William não voltou ainda, né? Só ia fixar um pensamento com ele antes da gente dar continuidade. Tá faltando ele, o Paulo, Machado. Bora, galera, bora! Posso aproveitar o momento e explicar um pouco melhor o que mentira. eu questionei? Olha só, cerceando o coleguinha, hein? Olha só. Isso tá ficando gravado, hein? E o pior é que tá gravado. Brincadeira! É sobre o item 5, Thomas? Isso. Não sei se o William vai conseguir voltar, só queria fechar esse pensamento com ele, mas pode dar andamento e você retoma com ele. Ok. Falta ele. Não entendi. Pode continuar, porque... o William voltou. Voltou? Só para a gente fechar o raciocínio. Falta só o Paulo agora. Ah lá, o secretário voltou. Está nos ouvindo, secretário? O William nos ouve? Estava conectando o áudio dele, Almir. Talvez ele não tenha escutado. Tá ouvindo? Não, é só para, na verdade, o pessoal já está voltando, só ia concluir o pensamento que eu estava te falando. Então, assim, a gente está até fazendo essa reflexão, né, no artigo 39, especificamente, que fala das cadeiras. A semana passada foi um grande exercício, né, que a gente teve que olhar para o setor público e pensar junto aqui quais eram os relevantes e aqueles que ainda ausentes precisam ficar e ser conquistados, assim como da cadeira civil também, né? Por exemplo, a gente tem artesanato, que a gente está sentindo falta das meninas, né? Tem um tempo já que a gente tem feito sessões e elas não têm aparecido mais, que eu me lembre desde o finalzinho do ano passado, de Léo de Blanc para cá, elas não estiveram mais, né? E também como a gente pensou novas cadeiras, né? Que é LGBTQIA+, que hoje em dia tá para todo mundo ver, né? O quão é expressiva essa cadeira e precisa ser expressa no campo da arte e da cultura também. E a Samantha trouxe uma contribuição muito grande pensando junto com a Fabiana, que é do setorial de música, porque pensava-se muito naqueles artistas, fazedores, produtores que não se enquadram nas cadeiras. Eu não sou nem ator, não sou dançarino, não sou músico, mas sou produtor, sou agente, sou técnico da cultura. Então, é um exercício de ressignificar, né, a composição do conselho e propor, né? Nós vamos, depois disso, claro que fazer uma última leitura minuciosa também, antes de propor essa alteração pela Câmara, e acreditando que vamos fazer o melhor também, tentando deixar essa lei mais clara possível, nem para a gente, mas para os próximos que vierem, né? As próximas composições que lerem a lei e entender, assim como nós estamos tentando entender item por item. Maravilha. Bom, gente, Thomas, continua com a sua contribuição, querido. Não, na verdade, eu tenho um pouco de problema, eu fico um pouco encafifado com esse uso da palavra peso. Eu acho que ela meio que é um sinônimo de relevância. E eu acho que isso tem um tom um pouco pejorativo com relação aos outros. Assim, faz parecer que
alguns setoriais são mais relevantes do que outros. E se ao invés de peso, a gente colocar que, na verdade, é por uma questão de demanda? Porque, assim, as cadeiras estão ali, tem representatividade, né? Independente se atrás do titular A ou do titular B tem mais gente dando demanda ou menos gente dando demanda, ele está ali para representar o setorial. Pode ser que dele mesmo já venha essa questão de fomentar essa área cultural na cidade, como que a gente faz, que edital que vai lançar, mais. Então, eu acho que é mais por uma questão de demanda, talvez, do que de peso, porque daí fica parecendo que um tem mais importância que o outro, né? Ok, Olha lá, o que vocês acham? Ficou melhor? Eu ia E as sugerir demandas? justamente esse termo, então. Fechou, Bem, então, alguém gente? Alguém, Se opor? se alguém só para falar da dinâmica, Joyce, se alguém Vai. se opor, aí se alguém se opor, a gente coloca a condição de votação, lembrando que só vota quem é titular, e se houver empate, eu entro com o voto Minerva, mas se não houver objeção, a gente segue, tá? Então, Boa noite, Vasney. Samantic, vocês? Quem está mudando de mil telas sou eu. Peraí que eu abri o microfone. Vamos para o 6, né? No documento original consta 6. Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Cultura FMC. Sem alteração. Ok. 7. Apoiar a descentralização de programas, projetos e ações e assegurar os meios necessários à sua execução e à participação social relacionada ao controle e fiscalização. Sem alteração. 8. Contribuir para o aprimoramento dos critérios de partilha e de transparência de recursos no âmbito do Sistema Municipal de Cultura SNC. Sistema Nacional de Cultura, desculpa. Transparência ou transferência? Transferência, ela não sabe ler. 8. Vou ler de novo. Contribuir para o aprimoramento dos critérios de partilha e de transferência de recursos no âmbito do Sistema Nacional de Cultura. Sem alteração. 9. Apreciar e aprovar as diretrizes orçamentárias da área da cultura. Aqui houve alteração. Ok. Sugestão de alteração. Apreciar e aprovar as diretrizes orçamentárias, PPA, LDO e LOA, pertinentes ao órgão público gestor das políticas culturais. Posso questionar o que são essas siglas, por favor? É isso que eu ia falar para descrever elas, que é o plano plurianual, a lei de... O PPA é o plano plurianual, LDO é a lei... não sei o que lá, diretrizes orçamentárias, e o LOA é a lei orçamentária anual. São todas as nossas questões orçamentárias de prefeitura e isso aqui relacionadas à área da cultura, né? Ali, como no SNC, Joyce, acho que é importante, então, fazer a descrição antes da sigla. Descreve, né, cada palavra e mantém a sigla na frente. Pessoal, deixa eu falar sobre esse parágrafo aqui, ó. O conselho, ele delibera e vota em cima do Fundo Municipal de Cultura, né? Mas aqui, esse PPA, essa LOA, essa LDO, isso daqui é o orçamento público municipal. Eu acho que dentro desses arquiteturas aqui, eu acho que não... Eu sei que está na lei, já estava aí, mas não compete ao Conselho a deliberação sobre isso. Pelo menos não existe isso em lugar nenhum. Porque eu acho, a Deise podia estar aqui para explicar melhor, mas eu acho que é porque o fundo, ele faz parte do plano plurianual, o fundo faz parte do LOA, então é relacionado ao fundo, mas ele faz parte do orçamento. Eu te garanto que não faz. O fundo não está envolvido nisso daí. A lei orçamentária anual, ela pega o valor adquirido através de impostos municipais, que é estimulado, e é determinado através de dotação de pagamento de folha de pagamento. Para vocês terem uma ideia,
Dentro da dotação, tem folha de pagamento, impostos de funcionarismo, contratação de terceiro setor. Ele, na verdade, esse orçamento que vem, tanto no plano anual, como no LOA, como na LDO, ele já vem todo programado para gastos de manutenção e feitura do órgão público. Não é um dinheiro que vem para que você possa ter investimento. Por exemplo, para vocês me entenderem, vamos supor, o orçamento da cultura em Pirassununga, eu não sei como é que está esse ano, mas gira em torno de 1 milhão e poucos mil reais. Desse dinheiro, é tirado o pagamento de funcionário, é tirado o pagamento de impostos relativos a funcionários públicos, como férias, 13º, encargos. É tirado valores de contratação de terceiros na aquisição de produtos de limpeza e tal. Não é um valor de investimento, entendeu? Ele já vem, a dotação vem, mas ela já vem comprometida com gastos que são pré-determinados já pelo gestor público no que diz respeito à manutenção daquele aparelho. Então, o fundo, ele não entra nesses patamares aí. Isso eu posso dizer com certeza. O nosso orçamento aqui, só para complementar aí o secretário, 2.200.000 foi nos informado pela Mara no final do ano passado. Agora você me fala quanto que tem de investimento. Eu acho que não tem 20 mil reais. Olha a Deise entrando. Gente, vamos passar aqui também a palavra para... Samanta pediu a palavra primeiro, é isso? Vou escrevendo aqui, ó. Samanta, Paulo, Igor. Na verdade, verdadeira, eu entendo o questionamento, mas aí eu vou devolver com outra pergunta. Se o dinheiro é público e todas essas coisas, quando vão acontecer, o LOA, o PPA, não tem, de qualquer forma, não é aberto para a população apreciar e tá lá, não é audiência pública? Eu acho que, na verdade, secretário... Só quando é um orçamento participativo. Por exemplo, quando tinha o governo do PT, eu falo isso porque eu já trabalhei com o governo do PT, tá? Então, o governo do PT, ele tinha um orçamento participativo. Como que ele era? Ele era assim, nós vamos pagar a conta, vai sobrar 100 mil reais na prefeitura inteira. Dá um exemplo. Esses 100 mil reais vai ser investido 20 mil em cada zona da cidade. Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste. O que cada zona quer fazer? Então, o que cada setor da cidade quer fazer? Então, ia lá para a Zona Norte, por exemplo, chamava toda a população, fazia uma audiência pública e dizia, gente, nós temos aqui 20 mil reais. Esses 20 mil reais dá para ser aplicado em construção de uma quadra, dá para fazer uma pequena creche, ou dá para fazer um posto de saúde. O que vocês preferem? Vamos botar em votação. Aí tinha que... não, mas a gente não quer nada disso. A gente quer aqui uma cozinha comunitária para que a gente possa fazer refeições a R$1 o prato. Perfeito. Todo mundo aprova? Aprova. Esse era um orçamento participativo. O nosso orçamento, o orçamento municipal de Pirassununga, ele não tem essa característica de ser um orçamento participativo. Então, assim, é feito todo o PPA. O PPA, sim. O PPA, ele tem algumas... Deixa eu ver o que a Deise está falando. Alguém está falando aqui no chat, está piscando aqui, eu estou olhando aqui. A Deise escreveu aí embaixo. O que acontece? O que acontece é o seguinte, gente, não estou falando que é coisa do PT, não é que é coisa do PT, eu estou dando um exemplo disso, que o PT fazia dessa forma. O PPA, ele tem várias audiências públicas, mas essa audiência pública que o PPA tem, ela é para toda a população, do município todo. Não para o conselho, o conselho só aprova se for isso, se for aquilo, tá? Pelo menos isso é o que eu vi em Pirassununga nesses últimos 5 anos que eu estou trabalhando aqui, tá? Mas aqui, de qualquer forma, aqui no artigo não está escrito que é a gente que delibera, né? Está escrito não, tá escrito apreciar e aprovar as diretrizes orçamentárias. Eu acho que isso daqui... Ao gestor
de políticas culturais, a gente não vai se meter na Saúde. saúde. Gente, Eu como nós sei. temos mais companheiros para ouvir, vamos abrir a palavra para o Paulo, vamos ouvir as opiniões de todo mundo e depois a gente vai. Paulo, está com você. Oi, boa noite a todos. Boa noite, secretário. Na verdade, eu vou expor uma reflexão e juntamente acaba sendo dúvidas, né? Quanto à questão do orçamento não ser participativo, só pela prefeitura gerenciar um dinheiro público, acho que já está embutido ali que ele seja participativo, independente de plataforma política, no meu entender. Então, fiquei com dúvida nesse sentido. Outra coisa quanto ao vínculo do dinheiro do fundo à dotação orçamentária. Automaticamente, se esse dinheiro está numa conta que é cuidada pela prefeitura, automaticamente vai ter uma rubrica dentro de dotação orçamentária dentro do orçamento que prevê aquele valor, né? Se o dinheiro está na conta, vai ter que ter uma rubrica com o saldo de dotação orçamentária pelo menos correspondente àquele valor. Outra coisa aqui, então fiquei com dúvida nisso também. E sobre desculpe aqui, me perdi, da lei do orçamento, esse dinheiro do fundo que aparece, vamos supor, que está disponível lá na conta, eu também entendo que o Conselho não vai deliberar a bel prazer, mas que sim o regimento ele prevê uma conduta de debate público, né, dos representantes da área de cultura, da mesma forma como deveria acontecer no orçamento público, porque é um dinheiro público e o Conselho ele representa de uma forma pública os artistas da cidade, né? E quanto ao... Ai, meu Deus, pessoal, me desculpe, viu? Eu tô meio gripado e aqui eu tô um pouco com falta de ar. E quanto à dotação orçamentária referente à pasta da cultura, que prevê gastos, folha de pagamento, etc., 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 se a dotação orçamentária reservada anualmente é só para cobrir esses gastos da Secretaria de Cultura, ao meu ver, não teria sentido ela existir, porque você não vai ter um dinheiro a ser investido efetivamente na cultura só para manutenção dos prédios, sem fomentar o acontecimento da cultura, só pagar funcionários, só pagar limpeza, café, material expediente. Para que tudo isso se não vai haver o fomento da cultura? Também é uma dúvida, eu fiquei em dúvida nesse sentido, nessa exposição. Tá? Aí Paulo, eu queria deixa eu tentar te responder. Obrigado aí pela palavra, viu? Foi muito boa, foi muito pertinente suas colocações. Vamos lá. Primeiro, existe sim uma rubrica orçamentária na conta do fundo municipal, e é em cima dessa rubrica, é em cima dessa conta que o fundo faz, que o conselho faz as suas ações, faz as suas deliberações. O que eu estou colocando aqui é a respeito dessas diretrizes que são... Não estou falando que eu sou contra, não, viu, gente? Eu estou falando só que acaba ficando de uma forma que, lá na frente, ela fica usual. E se tem uma coisa que eu não gosto é perder tempo com coisa que a gente acaba não usando depois. Então, assim, o que acontece, Paulo? Vamos pensar na prefeitura como uma grande casa, tá? Como uma grande família. A gente tem 100% de orçamento no começo do ano. Desses 100%, 47%, tá? Vamos cortar como se fosse um bolo. 47% vai para a folha de pagamento de toda a prefeitura. Aí você pega 25% por força de lei, você tem que obrigatoriamente investir em educação. Isso é uma lei federal que a gente não tem como ir contra. Então, a gente tem que pegar e tirar 25%. 15% obrigatoriamente eu tenho que investir em saúde, tá? Só para a gente ter uma ideia, o ano passado foram 31% do orçamento em saúde. Mas vamos colocar aqui o que a lei fala, que é 31%, tá? Espera aí, deixa eu fazer aqui minha continha aqui, gente. Espera aí, menos 25, menos 15. Tá. Sobrou 13% de todo o orçamento para
meio ambiente, cultura, turismo, esporte, obras, direitos humanos, me fugiu a memória aqui, é do Léo. Promoção social. Promoção social, enfim, comércio e indústria, sobra 13% para todo esse rateio. Então, assim, hoje, na verdade, é uma coisa que a gente não pode se enganar. Nenhum município do nosso tamanho tem verba, tem valor municipal para se investir pesadamente ou com algo que tenha potencialidade dentro de ações. É por isso que a gente briga tanto para buscar recursos no governo federal, no governo do estado, para que a gente possa ter um potencial de investimento maior, entendeu? Esses banheiros que vamos construir em Cachoeira de Emas, se eles fossem ter que ser feitos com dinheiro público municipal, eles jamais seriam feitos. Por quê? Porque simplesmente a prefeitura não teria verba para isso. Tá? Brigamos lá, conseguimos 300 mil aí para poder restaurar o Caçuda Becker. Se fosse feito com dinheiro municipal, a gente também ia ter muito problema para poder fazer isso devido à falta de recurso. Então, é isso que eu queria explicar. Há uma participação popular? Sim. Todo PPA nosso é feito um plano de trabalho e é feito várias audiências públicas. Essas audiências públicas é chamada toda a população, e a população, então, opina sobre esse PPA para que a gente possa estar executando ele no município, inclusive em todas as regiões. Eu acho muito bacana ouvir a população. O problema é quando você ouve e você não tem o recurso para depois fazer. Aí acontece o que tem acontecido durante décadas em vários lugares. Foi decidido aqui que nós vamos construir uma escola de artes com 20 salas, onde vai ter aula de teatro, vai ter aula de contos de história, vai ter aula de sapateado, enfim, de várias coisas. Mas nunca construiu. Por quê? Porque isso foi feito em cima de algo que, na verdade, não é real. Que esse valor do dinheiro público acaba ficando dessa forma. Eu não sei se eu consegui explicar, mas depois, se alguém tiver dúvida e quiser conversar mais afinco, eu acho que eu consigo explicar. Na verdade, toda a minha reflexão foi em cima da questão da verba do Fundo Municipal de Cultura, que eu ainda não entendi a problemática em cima na verdade, dessa participatividade do Conselho no quesito de onde investir essa verba na parte de acontecer, de fomentar a arte e a cultura na cidade. Não, mas Paulo, eu não falei sobre isso. Eu não falei do Conselho, eu não falei do fundo. O fundo está certo. O que eu estou falando é sobre essas leis, o PPA, o LDO e a LOA, que esse dinheiro não é fundo. Esse dinheiro não está no fundo, entendeu? Bom, vamos aqui seguindo. O próximo que pediu a palavra foi o Igor. Joyce, deixa eu só complementar. Pode. Viu, secretário? Sim, eu entendi que o orçamento ele vai contemplar os gastos com manutenção das secretarias, etc. Mas o dinheiro do fundo, ele está no orçamento, ele precisa ser previsto também no orçamento, exatamente porque existe esse dinheiro na conta. Né? Então, assim, o PPA, ele vai fazer uma projeção daquilo que se pretende também, acho que, se eu não me engano, por 4 anos. Um ligando ao outro, é uma questão de planejamento. Se tem esse dinheiro, se planeja usar para fomentar arte e cultura dentro do orçamento, então, automaticamente, na elaboração do PPA, ele vai ter que ser projetado também, que vai ser um plano de ação para os 4 anos. Pelo menos é esse o meu entendimento. Não sei Paulo, o que acontece? Me corrijam, tá, gente? Porque, assim, eu estou falando algo daquilo que eu vivi nesses 14 anos de vida pública. Pode ser que aqui seja de uma outra forma, apesar que eu não vi isso nesses últimos 4. O que acontece? Como que eu faço um orçamento meu? Eu calculo, Pirassununga tem 37 mil imóveis. Então, desses imóveis, o dinheiro arrecadado de IPTU é tanto. Pirassununga tem uma média de tantos carros, então o dinheiro pago com IPVA é tanto. Então, eu consigo
estigmatizar um orçamento para investimento. O fundo já não. O fundo é algo que tem quando entra. Então, assim, ó, eu vou locar o Teatro Cacilda Becker. Então, num ano, eu loquei o teatro 100 vezes. Aí tem uma lei lá que fala que toda vez que eu alugar o teatro, eu ganho R$1.000, tá? Estou falando de forma lúdica. Então, eu tenho R$100.000 no fundo. O ano que vem, que nem esse ano de pandemia, não alugamos nada. Quanto que entrou no fundo, Joyce, esse ano? 0. E o ano passado? Ano passado chegou a entrar, sim. Mas pouquinho, né? E não dá para me calcular o dinheiro do fundo. Por isso que o dinheiro do fundo, ele é colocado numa proporção dentro desse planejamento municipal orçamentário como um fundo. Então, ele não entra, ele é uma conta pública municipal, ele é um dinheiro público, porém, ele é um dinheiro que ele não participa dessa previsão orçamentária, entendeu? Eu não sei se eu consegui explicar direito, mas o fundo seria como se fosse um extra orçamentário. Ok, bom, vamos seguir, que a gente tem bastante ainda questionamentos. Igor está com a palavra, Deise está com a palavra, e na sequência eu preciso ler também a mensagem que o Rafael colocou aqui no chat. Tá. Só o ponto aqui, na verdade, né, que eu acho que colocar aqui é o seguinte: eu acho que isso é talvez uma das ações essenciais de existir um conselho. Né, porque procurando aqui também, eu estava procurando no Google enquanto isso, né, as várias explicações, eu achei muito pertinente, muito esclarecedor de todas as partes, né, o William falando, o Paulo e tudo mais. Mas todos os conselhos que eu vi até agora, aqui fazendo uma busca no Google, tá? Eles realmente discutem as diretrizes, né, e propõem eventuais mudanças em todos esses 3 pontos. Né? Então, eu entendo que talvez, né, isso seja algum ponto de dúvida, alguma coisa assim do gênero, mas eu acho que isso é um papel do conselho, até porque o próprio gestor, né, da política cultural, que é citado aqui nesse artigo, ele também faz parte do conselho. Né? Então, eu acredito que tudo se alinha em relação a isso. É só um comentário, né? E é isso daí, passo a palavra. Ok, vamos lá, Deise, nos ouve? Peço desculpas, tá? Até entrei atrasada. Vamos lá, vou tentar ser rápida. Com relação à questão orçamentária, mais assim, direcionada para o William mesmo, né? O orçamento participativo está na Constituição Federal, então ele não dependeria de PT ou não PT, né? Tanto que as audiências públicas existem justamente para que esse orçamento possa ser considerado participativo. Na prática, a gente sabe que essas audiências são vazias, né? Uma porque a população brasileira não está acostumada a participar da elaboração de políticas públicas, e outra porque o poder público também não se empenha em fazer com que as pessoas venham. E atente para o detalhe, gente, eu sou poder público, defendo a prefeitura, defendo o poder público, porque a gente trabalha muito para manter a cidade de pé, tá? Mas, assim, a questão dos conselhos, eu trabalho com controle social há 12 anos, a função primordial dos conselhos é auxiliar o poder público na elaboração de políticas públicas. Quando você fala em auxiliar, não significa que nós vamos decidir para onde vai o orçamento, mas o fundo é deliberação do conselho. E quando a gente fala em conselho, a gente não está falando só em sociedade civil ou só em poder público, porque os dois estão ali representados. Então, o poder público está fazendo parte dessas deliberações também, juntamente com a sociedade civil. E quando a gente fala de LOA, de PPA, e de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, todos os conselhos precisam aprovar. Não é que a gente vai fazer a legislação, William. A Secretaria de Cultura vai dizer, olha, a Secretaria de Cultura tem tanto previsto para o ano e nós pretendemos gastar aqui, aqui e aqui, metas, programas, ações e etc. O que o Conselho vai fazer? Ele vai analisar à luz da legalidade. Bom, o que consta no Plano Municipal de Cultura para 2021? Consta isto. Isso
Consta no orçamento? Consta, legal. Não consta? Secretário, vem cá, vamos conversar. Olha, a prefeitura tem por obrigação cumprir o Plano Municipal de Cultura. Vai dar? Não vai? Bom, não vai, tudo bem. Por quê? Porque teve uma pandemia, porque o orçamento foi restrito. Então, a gente vai conversar e a gente vai conversar com a Secretaria de Cultura. A Secretaria é que vai decidir. Isso eu estou falando de recursos próprios, tá? Não estou falando de fundo municipal. A Secretaria é que vai dar as diretrizes, é que vai decidir para onde vai. Mas isso tem que passar pelo crivo do Conselho para o Conselho dizer se aquilo é legal ou não. E quando é legal? Quando ele consta, quando aquela ação consta no Plano Municipal de Cultura, que é uma lei que passou pela Câmara, pelo Executivo, que inclusive é proposta do Executivo e que foi aprovada. Então, cabe ao Executivo cumprir. Não está de acordo com o Plano Municipal. Secretário, vamos conversar? Vamos ver o que está acontecendo? É isso, tá? Não é que o Conselho vai dizer de tal orçamento da cultura, mas tem que passar por ele para ele ver, no mínimo, porque cabe também, se vocês forem ver no Plano Municipal de Cultura, quem tem que monitorar e avaliar é o Conselho. Então, não tem como o Conselho monitorar e avaliar se o Conselho não puder deliberar, não é nem deliberar, tá? É aprovar ou não. Porque, vejam bem, não é decidir o que vai ou o que não vai ser gasto pela cultura, recurso próprio naquele ano. É dizer se aquilo que a Secretaria de Cultura está propondo consta no plano municipal ou não consta no plano municipal. A gente tem que fazer essa diferenciação. Fundo Municipal de Cultura é outra conversa. Tá? Aí vai passar pelo conselho, o conselho vai definir os critérios, porque o conselho também não pode dizer assim, olha, eu vou destinar o dinheiro para fulano e para Beltrano, não é essa a nossa função. A gente vai definir os critérios de repasse, a partir daí, junto com a Secretaria de Cultura, abrir um edital e selecionar as propostas com critérios muito bem estabelecidos, inclusive no edital. Né? Teve uma época, e assim, se a gente for falar de 4 anos, últimos 4 anos, a gente está falando bobagem, porque se tivesse bom nos últimos 4 anos, nós não teríamos trocado de prefeito. A gente mudou porque nos últimos 4 anos não estava legal. Né? E a gente também não pode tomar como base a gestão dos últimos 4 anos, me perdoem a franqueza, que eu sei que isso está sendo gravado, que um prefeito foi cassado, gente. Então, agora é assim, é gestão 2021, 22, 23 e 24. É isso que a gente tem que ver e tentar fazer direito, para que o nosso prefeito, que diga-se de passagem, que todo mundo sabe que eu sou fã dele de carteirinha, não seja caçado como foi no anterior. É fazer as coisas direito, é só isso. Ninguém quer tomar o lugar da Secretaria de Cultura, até porque eu costumo sempre dizer em off, gente, que o conselho não está para medir poder com o poder público, porque o poder público está presente no conselho, né? É para trabalhar junto. O que o conselho vai fazer? De novo, reforçando, pegar a LDO, primeiro o PPA, que é para o próximo ano, depois a Lei de Diretrizes Orçamentárias e depois a Lei Orçamentária Anual, e falar assim, olha, isso aqui está certo, está de acordo com o Plano Municipal de Cultura. É só isso. Ou então, olha, isso aqui não está de acordo com o Plano Municipal de Cultura. Vamos ver o que está acontecendo. É isso. Fechou? Eu acho que tem mais participações, né, Joyce? Você conduz? Tem algumas questões aí para ler no chat, e daí agora o Igor pede a palavra, acho que depois disso. Depois da leitura do chat. Beleza, gente, vamos lá. Vou ler aqui as mensagens do chat. Rafael Bolito, para todos. Mas da mesma forma que o poder público precisa se atentar nessas rubricas e legislação para elaborar os orçamentos, o Conselho agirá igual. O Conselho não poderá reprovar um gasto previsto numa rubrica, por exemplo, pagar servidor, se existe uma legislação pertinente. Outra. Temos que lembrar que o Conselho também é constituído por poder público, exatamente para clarear essas informações no momento de aprovação. Sem contar que já houve situações em outras administrações que não foi prevista uma ação cultural e precisamos desembolsar do Fundo de Cultura. Com a participação do Conselho, provavelmente isso estaria planejado. Paulo Rogério escreveu, entendi. Depois o Rafael de novo. A guisa de exemplo de qual orçamento é custeado a Semana Nenete? É do Fundo Municipal de Cultura? Se não for, por que o Festival Cacilda Becker foi? Entramos naquela questão de peso discutida no inciso 5. Paulo Rogério, estou bem confuso. Almir.
Até porque também temos que seguir o plano. Logicamente, vamos precisar acompanhar e não inserir novas ações que possam ir para outro caminho. Daí a participação, a apreciação e aprovação. E o Rafael, novamente, diz, exatamente, o Plano Municipal de Cultura está estacionado, com algumas exceções, e temos que enxergar o Conselho como um apoiador para que esse plano seja consolidado. Todas as mensagens lidas. Bom, deixa eu responder Igor? algumas coisas aqui. Igor. Não, por favor, Igor, por favor, você estava na frente. É só uma sugestão, na verdade, de mudança que veio da fala da Daisy, que é a questão daqui, ó, de vez de apreciar e aprovar, é aprovar ou não as diretrizes orçamentárias. Porque todo o resto, ao meu ver, até onde entendi, é tudo isso para falar que isso acontece em parceria. Então não muda muita coisa. Por favor, ele manda ver. Bom, respondendo a questão dos 4 anos, Daisy, eu não estou aqui para ver quem foi cassado, quem não foi cassado, quem estava certo, quem estava errado, até porque eu vejo aqui que os conselheiros sempre elogiaram muito bem a última gestão que estava na Secretaria de Cultura. Deixa eu dizer o seguinte, a questão da Nenete, ela não é gasta com o dinheiro do fundo, e o Festival Cacilda Becker, ao meu ver, também não deveria ser. Por quê? Porque são ações que vêm anualmente, foram aprovadas por lei, então eu vejo que elas deveriam entrar dentro dos recursos da secretaria e deixar o fundo para ações realmente de inovação, de implantação de novas políticas públicas voltadas à arte, para dar uma adiantada aí, como o Rafael falou, nesse plano municipal de cultura. Por que ele está estacionado? O que aconteceu que de 2015 para cá que ele não rodou? Sabe? É isso que eu vejo que a gente precisa ver. O que aconteceu que estacionou esse plano? Foi alguma meta que é alcançável, alguma utopia que está nele? Ou foi falta de vontade? Foi falta de ser visto com mais carinho? Eu acho que cara, eu sou muito prático nas coisas. Eu acho que a gente precisa ver, o erro começou nesse dia. Aqui, começou o erro e daqui para frente as coisas não andaram. O que aconteceu nesse dia? Vamos voltar lá, vamos tentar resolver. Porque desse jeito a gente vai ter um caminho muito mais eficaz, muito mais fácil, ao meu ver, tá? E eu quero dizer mais uma vez, gente, eu não sou contra a participação, não estou achando que tem alguém aqui que queira competir com a secretaria, não é nada disso. Eu até conversei com o Almir, com o Paulo, outras pessoas. Eu sou muito temporário, cara. O agente público é muito temporário, 4 anos passa voando. Então, eu quero que as coisas entrem, por exemplo, eu estou sentindo falta dentro aqui não sei se tem, tá, gente? Porque eu estou vendo só um pedacinho da tela, mas eu tenho sentido falta aqui de uma representatividade do segmento de fotografia e vídeo, que também é uma forma de expressão de arte, que na verdade eu também sou um artista, que eu sou fotógrafo, tá? A minha função é ser fotógrafo, né? É ser videomaker. Eu estou como agente público, mas a minha função, aquilo que é minha profissão e que quando eu passar por aqui vai continuar sendo, é ser isso. Então, se não existe essa cadeira, também fica aqui já uma indicação da minha parte aqui para que se a gente possa pensar em colocar uma cadeira aí que seja representada pelo segmento aí de artes visuais, tanto fotografia como vídeo. Então, é só isso que eu falei sobre esse parágrafo, para que a gente não perca tempo e as coisas depois não saiam porque estava aquilo escrito e não podia estar escrito. É só isso, gente. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer juntos um trabalho muito bacana. Obrigado. Gente, vocês têm mais mensagens no chat para ler, mas só para não perder o contexto, William, tem o Fórum Setorial representado aqui, tá? Estamos aqui, Fórum Setorial de Artes Visuais, inclusive o Igor é o titular da pasta. Agora vamos aqui às mensagens do Igor, então se levanta a bandeira aí, Igor, dá um grito de vitória aí. Mas se tem uma coisa que esse homem faz é ficar indo atrás de fotógrafo, hein? Mas a galera não tá... Enfim, foi um ano muito atípico, né? Não é só a pasta de artes visuais
que não teve gente querendo se mobilizar no sentido do profissional mesmo, do artista, né? E tá todo mundo passando sufoco, viu? Fotógrafo hoje em dia precisa ser mágico, além de fotógrafo. Gente, estamos com menos de 1 minuto, só vou ler aqui as mensagens no chat para a gente encerrar este bloco. Deise para todos. Sobre a gestão anterior, o Braga foi maravilhoso. Estou falando do ex-prefeito mesmo. E aí depois ela complementou que o Igor é do audiovisual. Depois o Igor comentou aqui no chat que está na pasta de artes visuais. E o Rafael Bolito pede a palavra. Rafa, você é rápido ou você quer que eu te derrube e você fala quando retornar? Oi, gente. Acho que pode derrubar e eu retorno e falo. Combinadíssimo. Beijo, até já.